Meio-dia e 49, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, porque agora é hora das notícias da metrópole de Campinas, e a gente começa sempre com aquela atualização dos casos da Covid-19 no nosso país, no estado de São Paulo, e depois o panorama aqui da cidade de Campinas. Então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a vocês de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, são 29.380.063 casos da Covid-19 desde o início da pandemia, com o registro de 11.287 novos casos nas últimas 24 horas. O país também registrou 171 óbitos devido à Covid-19, somando, então, 655.249 óbitos devido à doença. E, de acordo aí com esses números, a média móvel também de óbitos tem diminuído conforme os dias. A gente vai falar agora do estado de São Paulo, que são 166.119 mortes devido à Covid-19 desde o início da pandemia, somando aí 5.130.044 casos da doença. Vamos falar agora da região metropolitana de Campinas? 521.593 casos confirmados desde o início da pandemia, e Campinas, até esta segunda-feira, somava 180.677 óbitos. E aqui a gente faz um parênteses, Gabriel, pelo seguinte: de acordo com a nota enviada pela Prefeitura, a Secretaria de Saúde verificou que as atualizações das exportações no sistema do Ministério da Saúde foram finalizadas, então a gente tinha números represados. Eu tomei um susto, viu, Mirna? Porque a gente tinha 164 mil casos, né? E aí hoje apareceu 180 mil. Então a gente tem um registro de 15.897 casos a mais. Não significa que foram nas últimas 24 horas. Significa que esses casos não estavam sendo exportados para o sistema que contabiliza os casos aqui na cidade de Campinas. Então, tem essa explicação, então, deste salto, né, de 164 mil para 180 mil casos em Campinas. Indaiatuba soma 53.083 casos, Sumaré 38.487, Americana 37.105, Santa Bárbara do Oeste 32.410 casos da doença, Hortolândia 30.432 casos, Valinhos 23.033, Itatiba 22.649, Paulínia 22.426. Agora, bem abaixo, nós temos Vinhedo, com 13.217 casos da Covid-19, Cosmópolis, com 11.131 casos, Jaguariúna 10.228, e agora os municípios com menos de 10 mil casos da Covid desde o início da pandemia: Arthur Nogueira, Nova Odessa, Monte Moro, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Vamos falar dos óbitos na RMC? São confirmadas 12.232 mortes devido à Covid-19 desde o início da pandemia. E Campinas soma 4.982 óbitos, Sumaré 1.069, Americana 948, Santa Bárbara do Oeste 875, Indaiatuba 844, Hortolândia 796, Valinhos 452, Itatiba 351, Paulínia 332 óbitos, na sequência Nova Odessa com 242, Vinhedo 235, Monte Moro 216, Jaguariúna 209, municípios com menos de 200 óbitos: Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, mais 5 óbitos foram registrados aqui na cidade de Campinas, uma mulher abaixo dos 60 anos com 52. Mirna Abreu, taxa de ocupação de leitos de UTI aqui na cidade de Campinas segue em queda. Segue em queda, registrando nesta segunda-feira 63,55%. Num total de 107 leitos de UTI exclusivos para pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, nós tínhamos 68 leitos ocupados. 36 desses leitos são de pacientes de UTI Covid-19, adultos, e ainda 57 pacientes estão internados
em leitos de enfermaria. Dos leitos de UTI de síndromes respiratórias graves, nós temos 49 disponíveis na rede municipal Dr. Mário Gatti, dos quais 25 ocupados. No HC da Unicamp são 15 leitos, todos ocupados, e na rede particular, 43, dos quais 28 estão ocupados. Agora, Mirna Abreu, para quem está nos acompanhando, a gente vai falar sobre vacinação contra a Covid-19. Consegue fazer sem o agendamento? É aquilo que a gente anunciou na última semana, a prefeitura avisou todo mundo. Desde essa segunda-feira, os centros de saúde de Campinas estão disponibilizando a vacina contra a Covid-19 nos centros de saúde, naquela sala normal de vacinação. Você pode ir lá no site vacina.campinas.sp.gov.br, você entra lá na vacina sem agendamento e vai ver qual é o centro de saúde que tem essa disponibilidade. A gente lembra que quem tem um agendamento, essa pessoa segue lá agendada no seu horário tranquilo, não precisa mudar nada, mas é possível. Você não agendou? Olhe lá o centro de saúde que tem a vacina disponível e vá até a unidade mais perto da sua casa. Agora, Mirna Abreu, a gente fala sobre Covid-19, mas tem outras doenças que preocupam também, como a dengue. É por isso que hoje a prefeitura ela lançou aí um novo relatório sobre o acompanhamento e todo o monitoramento que se faz a respeito do Aedes aegypti, que é o causador da dengue. Olha, a gente tem aqui, desde o 1º de janeiro até o dia 9 de março, 129 casos de dengue registrados aqui em Campinas, 2 de chikungunya e não há registro de casos de zika. As regiões norte e leste da cidade são as que mais têm casos de dengue, com 45 e 33 casos, respectivamente. Na sequência está a região sudoeste, com 25 casos, a sul com 22 e a noroeste tem 4 confirmações. Entre os casos de chikungunya, há um importado na região norte e uma investigação na região leste, e não há registro de óbito na cidade. A prefeitura lembra que, apesar dessa ação de monitoramento e de um comitê que existe na cidade para isso, a responsabilidade também é nossa, da sociedade. Segundo um levantamento feito pela Anvisa, que é o Departamento de Vigilância em Saúde, 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão dentro de casa. Por isso, olha, é sempre importante a gente alertar. Evite o acúmulo de água em latas, pneus e outros objetos. Vasos de plantas devem ter água trocada a cada 2 dias. Também vede caixas d'água e também vasos sanitários que não estão sendo usados devem ser fechados. Exatamente, recado importantíssimo então, e sempre verificar aí na sua residência e conversar com o seu vizinho, no seu bairro, na sua comunidade. Nós vivemos em sociedade e nós precisamos cuidar para que a dengue não vire aí uma epidemia na nossa cidade. Mirna Abreu, vamos falar sobre educação agora, porque a gente acompanhou desde o início do ano o retorno às aulas presenciais nas escolas. Isso chegou também agora para as universidades, como a Unicamp. A Unicamp, a gente lembra que lá no início da pandemia, ela foi a primeira, inclusive, a excluir as aulas presenciais, passou para o modelo online. E ontem, nessa segunda-feira, foi dia de calorada e recepção, porque as aulas presenciais voltaram na universidade. A Unicamp abriu as portas para receber os Calouros 2022 esta semana. O evento tradicional de recepção dos ingressantes dos cursos de graduação marcou o retorno presencial na universidade, após 2 anos de suspensão das atividades por causa da pandemia de Covid-19. Todo mundo está muito feliz de ver os alunos, as alunas aqui no campus de novo. A universidade não parou em nenhum momento nesses 2 anos. O que a gente está fazendo hoje é a retomada das atividades, principalmente das aulas presenciais. Essa caloura está ansiosa com as atividades na Unicamp. Das coisas regredirem, de aparecer uma nova variante que nem já aconteceu antes, mas no geral eu estou bem animada e eu estou com uma expectativa muito boa. A segurança foi fator primordial para a volta das aulas presenciais. E nesse momento a gente retorna com os cursos presenciais, mas adotando um conjunto de medidas para manter
a segurança de uma pandemia que ainda existe, ainda provoca muito sofrimento, muita dor, mas dada a cobrança da vacinação por toda a comunidade aqui presente, dadas as regras de distanciamento que vão ser aplicadas nas salas de aula e uso obrigatório de máscara, higienização das mãos, a gente considera que este agora é também um ambiente seguro para poder fazer o retorno das atividades presenciais. Que essas questões de segurança, elas são muito semelhantes ao que a gente já tem feito, pelo menos quando você é um pouco mais responsável em relação à pandemia, nesses últimos 2 anos. E eu acho que, por sorte, pelo menos o estado de São Paulo está num lugar muito bom de recuperação em relação ao vírus, a gente está com uma taxa de vacinação muito boa, a gente, para entrar na Unicamp, tem que inscrever todas as nossas doses de vacina, o que eu achei uma coisa muito positiva, teve que fazer um curso todo mundo em relação a regras de segurança sanitária, convívio no campus, com a pandemia. Então eu achei a universidade no geral muito bem preparada em relação a esse retorno, sabe? E para esse retorno, o tema escolhido foi autonomia em defesa da ciência, ciência em defesa da vida. Em razão da autonomia, foi justamente o fato da Unicamp poder suspender as atividades presenciais em março de 2020, no momento em que muitas vidas aqui foram salvas por fazer essa atitude, e não é qualquer tipo de ciência no sentido das disputas que são feitas na sociedade hoje que nós priorizamos. É a ciência que é feita com as regras, com os protocolos, a partir da avaliação dos pares, a partir dos consensos que vão se formando ao longo do tempo, e uma ciência prioritariamente em defesa da vida, que é isso que a gente tentou fazer quando suspendeu as atividades presenciais, e é isso que está fazendo quando vai agora retomar. Então agora é só aproveitar 2022 calorado. Com certeza. Eu estou animadíssima. O pessoal do IA preparou muita coisa. Aliás, quem está animadíssima também é a nossa repórter Mariana Meira, que faz pós-graduação na Unicamp e retornou ontem também, né, Mina? Eu bem conferi no Instagram dela fazendo essa festa, não participou da calorada como graduanda, mas como pós-graduanda tá toda feliz. E falou da utilização de máscara, que a Unicamp está fazendo aí um grande trabalho neste reinício aí de 2022. E para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, Mina Abreu, amanhã muitos bairros de Campinas vão ficar sem água, hein? E é lá no distrito de Barão Geraldo. A gente fala aqui, olha, de bairros que vão ficar sem água das 8 da manhã até as 5 da tarde por um serviço de capeamento de redes da Sanasa. Vamos conferir? São, olha, Cidade Universitária, bem ali onde fica a Unicamp, Vila Ninoca e o Jardim Novo Barão Geraldo ficarão sem água, por isso você que mora ou também que trabalha nessa região, faça a reserva de água ainda hoje, lembrando que uma caixa d'água de 500 litros, ela fornece por 24 horas água para uma família de até 4 pessoas. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Volto sim, a gente tem muita notícia.